E aí, bora falar de um assunto que parece coisa de filme, mas é puro direito brasileiro. A lei penal pode ter um passaporte? Ela consegue atravessar a fronteira e alcançar um crime que aconteceu lá do outro lado do mundo? Bom, se prepara, porque a resposta para isso é bem mais interessante do que parece. Imagina só essa situação. Um crime acontece em Paris, em Tóquio, em qualquer lugar fora daqui. A primeira coisa que vem à cabeça é, ok, problema da lei de lá, certo? Mas e se esse crime afeta o Brasil diretamente? Ou se a vítima, ou até o criminoso, for brasileiro? Será que a nossa lei simplesmente lava as mãos? É exatamente esse mistério que a gente vai desvendar agora. Então, antes de a gente pular para a parte mais curiosa, que são as exceções, a gente precisa firmar o pé no chão e entender qual é a regra principal, o ponto de partida de toda essa conversa. Pensa que o Brasil é uma casa. Dentro dessa casa, valem as regras do dono da casa. Simples assim. Esse é o tal do princípio da territorialidade. Se o crime aconteceu aqui dentro do nosso território, e isso inclui terra, rios, mar e até o espaço aéreo, a lei que apita o jogo é a nossa. Essa é a base de tudo. E é exatamente aqui que a coisa toda fica mais legal. Porque sim, existem situações em que as regras da nossa casa são tão, mas tão importantes que elas valem até para quem está lá fora. Isso tem nome. Se chama extraterritorialidade. E essa tabela aqui deixa tudo bem claro. De um lado, a territorialidade, que é a regra. O crime aconteceu aqui dentro, a nossa lei se aplica. Do outro, a extraterritorialidade, que é a exceção. O crime aconteceu lá fora, mas mesmo assim, a nossa lei pode dar um jeito de alcançar o responsável. É como se algumas regras da casa fossem tão essenciais que elas colam na pessoa, não importa para onde ela vá. Para organizar as ideias, a lei divide essa grande exceção em 3 categorias diferentes. Cada uma tem suas próprias regras. Vamos passar por cada uma delas para entender direitinho como e quando a lei brasileira decide fazer as malas. Vamos começar pela mais forte de todas, a mais absoluta. É a extraterritorialidade incondicionada. Pensa nela como as regras de ouro, aquelas que o Brasil impõe sem pedir licença para ninguém. O nome já diz tudo, né? Incondicionada. Não tem se, não tem mas, não tem talvez. Não importa se a pessoa foi julgada, condenada ou até absolvida lá fora. Se o crime está nessa lista, o Brasil vai julgar de novo com base na lei brasileira. É o nível máximo de proteção dos interesses do nosso país. E que crimes são esses tão graves assim? Olha, a gente está falando de coisas muito sérias. Atentar contra a vida do presidente da República, por exemplo. Falsificar a nossa moeda. Um ato de corrupção feito por um funcionário público que está a serviço do Brasil no exterior. Ou o crime terrível de genocídio. São ofensas que o Brasil considera tão graves que não abre mão de punir, não importa onde aconteceram. Agora, vamos para o segundo tipo. Se o primeiro era um acontece e pronto, este aqui é o tipo depende. A lei brasileira até pode viajar, mas ela precisa que uma série de condições sejam cumpridas primeiro. A palavra-chave aqui é essa, condicionada. A aplicação da nossa lei não é mais automática. Existe uma listinha de requisitos que precisam ser preenchidos. É como se a lei dissesse, olha, eu até vou aí fora, mas só se tudo isso aqui acontecer primeiro, combinado? E que condições são essas? A lista é bem clara. Primeiro, a pessoa que cometeu o crime tem que pisar no Brasil. Segundo, o que ela fez lá fora também tem que ser crime no país onde aconteceu. Terceiro, o crime tem que ser um daqueles que o Brasil extraditaria. E por último, a pessoa não pode já ter sido absolvida, perdoada ou já ter cumprido a pena por lá. Só com esse checklist todo ticado é que a nossa lei entra em campo. E, finalmente, o terceiro tipo, que é um caso bem específico mesmo, é a exceção da exceção. Se a anterior já tinha condições, essa aqui tem mais ainda. Por isso o nome, hipercondicionada. O cenário aqui é muito específico. Um estrangeiro comete um crime fora do Brasil e a vítima é brasileira. É a lei brasileira agindo para proteger seus cidadãos, mesmo quando eles estão longe de casa. Mas para isso acontecer, as exigências são ainda maiores. E aqui, além de todas aquelas condições que a gente acabou de ver, são necessárias mais 2 coisas. O país de onde o criminoso não pode ter pedido a extradição dele. Ou, se pediu, o Brasil tem que ter negado. E para fechar com chave de ouro, precisa de um pedido formal do nosso ministro da Justiça para o processo começar. São vários filtros a mais.
E esse diagrama aqui deixa a estrutura toda bem fácil de entender, né? Lá em cima, a incondicionada para os casos gravíssimos, embaixo, a condicionada, com seu checklist de regras, e dentro dela, como um caso mais específico ainda, a hipercondicionada, que serve para proteger o brasileiro no exterior. Fica bem visual a lógica toda. Certo, a gente já entendeu o como, mas ainda falta o porquê. Por que o Brasil se dá o trabalho de fazer tudo isso? Qual é a lógica, o fundamento por trás dessa ideia de fazer a lei penal viajar pelo mundo? A resposta está em 4 ideias, 4 princípios, que essa tabela resume super bem. O princípio da defesa, para proteger o que é vital para o país. O da justiça universal, para combater crimes que são uma afronta à humanidade toda. O da nacionalidade ativa, para garantir que um brasileiro que comete um crime lá fora não sai impune. E, por fim, o da nacionalidade passiva, que é justamente o caso da hipercondicionada, para proteger o cidadão brasileiro em qualquer lugar. Cada exceção tem um motivo bem claro. Então, no final das contas, o grande resumo é este. A lei brasileira, por padrão, fica em casa, no seu território. Mas ela não é cega porque acontece lá fora. Quando os interesses mais importantes do país ou dos seus cidadãos estão em jogo, ela tem essas cartas na manga, essas exceções, para poder agir. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. Hoje, as nossas vidas são globais. As fronteiras importam cada vez menos para o nosso dia a dia. Será que o futuro do direito não é ter leis que também sejam mais conectadas, mais globais, para que a justiça consiga de verdade chegar a qualquer lugar? Fica aí a pergunta para a gente pensar.